Yes, the Christ connection. Sim, isto é conexão Cristo. We're connected to God through Christ, Estamos conectados a Deus através de Cristo, through the new birth através de um novo nascimento and the infilling of the Holy Spirit. e do enchimento do Espírito Santo. We are connected with God. Nós estamos conectados com Deus. Hallelujah. Aleluia. And God can pour himself through us. E Deus pode se expressar através de nós. When Jesus was here on earth, Quando Jesus estava aqui na terra, God poured himself through Jesus, Deus se expressou através de Jesus, a Jew um judeu from de Nazareth. Nazaré. But now, Mas agora he pours himself through T.L. Osborne, ele se expressa através de T.L. Osborne, a man from um Oklahoma homem de Oklahoma, in the United nos States. Estados Unidos. And he pours himself through E you, Deus se expressa também através de você, from your village, lá na sua vila or from your town. ou na sua cidade. God pours himself through us because we are connected through Jesus Christ. Deus se expressa através de nós porque nós estamos conectados através de Jesus Cristo. The Gospels of Jesus are connected to the gospel of the believer. Os evangelhos de Jesus Cristo estão conectados ao evangelho dos cristãos. These 7 studies or lessons are based on the first 4 verses in the book of Acts. E estas nossas 7 aulas ou estudos estão baseadas todas nos primeiros versículos do livro de Atos. I call them the bridge, the bridge verses. E eu chamo estes versículos de os versículos ponte. Well, in English, I call it the bridge sentence because the 4 verses are one sentence. E em inglês eu chamo isso de a sentença ponte, porque em inglês tudo se forma uma só sentença. The bridge between Jesus A ponte entre Jesus and us. e nós. His Gospels O evangelho de Jesus and our gospel. e o nosso evangelho. You are writing a gospel every day of your life. Todos os dias você está escrevendo o evangelho da sua vida. Matthew, Mark, Luke, and John wrote gospels. Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram os evangelhos. Their gospels were the way they saw Jesus. E o evangelho deles foi a maneira como que eles viram Jesus. How Jesus was to them. E como Jesus foi para eles. What they observed about him. Aquilo que eles observavam em Jesus. Your gospel is how he came to you. E o seu evangelho é como Jesus se manifesta a você. And what you've observed about him. E como que você observa Jesus. How he's affected your life. Como que Jesus afeta a sua vida. And chosen you. E te escolheu. And sent you. E te enviou. That's your gospel. E isto é o teu evangelho. And it's a good gospel. E isto é um bom evangelho. And Paul said E Paulo disse that people don't read this gospel as much as they read your gospel. que o povo não lê o evangelho da Bíblia mais do que ele lê o evangelho das nossas vidas. I want to explain something that I forgot to explain in one of the sessions. E eu quero te explicar algo que eu esqueci de explicar nas aulas passadas. I was thinking about the women. Eu estava pensando sobre as mulheres. And I told the women to put yellow on every verse in the Bible that they believed was only for men. Eu falei para as mulheres marcarem de amarelo todos os versículos da Bíblia que elas achavam que só era para homens. I was smiling as I talked. E eu estava sorrindo quando eu falei. And I suppose you would understand it was a joke. E eu pensei que você achou que eu falei brincando. But I forgot to say so. Mas eu esqueci de dizer uma coisa. I'm sorry I forgot to say that. Eu sinto muito porque eu esqueci de dizer isso. Well, but I still think it would be a good idea for you women. Eu continuo achando que é uma boa ideia para vocês mulheres. If you don't believe that verse is for you, put yellow on it. Se você acha que aquele versículo não é para você, marque de amarelo. And then it will remind you, oh, yes, that's a verse that I think the men should, is for the men, not for me. E isso vai fazer você lembrar que aquele versículo não é só para os homens, mas é para você também. You understand? Você me entendeu? Okay. I want to do something to arouse the women. E eu quero fazer algo que vai acordar as mulheres. To be honest with yourself. Para ser honesto consigo mesmo.
If you don't believe Se it, você não acredita nisso, put yellow on it. marque de amarelo. If you do believe it is for Se you, você acredita que é para você, then don't put yellow on it. não marque de amarelo. And you might be surprised how many verses you would need to put yellow on. E você vai se surpreender com tanto de versículo que você vai precisar marcar de amarelo. You understand what I'm Você saying? entende o que é que eu estou dizendo? Now listen, in the last session, E na última aula, we addressed the question, what makes our Christian witness believable? nós respondemos a seguinte pergunta: o que é que dá credibilidade ao nosso testemunho cristão? What is it? O que é isso? It's the resurrection of Jesus Christ. É a ressurreição de Jesus Cristo. If Christ is alive, we're alive. Se Cristo está vivo, nós estamos vivos. He said, because I live, you shall live. Ele disse: porque eu vivo, vós vivereis. He has life, we have life. Ele tem vida, então nós temos vida. He has power, we have power. Ele tem poder, então nós temos poder. Is it different? Isto é diferente? No. Não. It's the power of the Holy Ghost. Isto é o poder do Espírito Santo. Jesus stood in the temple and raised his hand and said, the Spirit of the Lord God is upon me. Jesus se colocou de pé no templo e levantou as suas mãos e declarou: o Espírito de Deus está sobre mim. Luke 4:18. Lucas 4, versículo 18. Now that same Holy Spirit has come upon us. E agora este mesmo Espírito Santo veio sobre nós. It is not a different anointing, Não é uma unção diferente. the same anointing. É a mesma unção. When the woman touched the border of his garment, her issue of blood dried up. Quando aquela mulher tocou na orla das vestimentas de Jesus, aquele fluxo de sangue secou. Because virtue went out of him. Porque saiu virtude de Jesus. In Acts 1:8, Em Atos 1, versículo 8, Jesus said, you will receive that virtue Jesus disse que nós iríamos receber essa mesma virtude when the Holy Ghost has come upon you. quando o Espírito Santo vier sobre você. And you will become my interpreters to the world. E vocês serão os meus intérpretes para o mundo. You accept that? Você aceita isso? The Holy Ghost is for more than just to make you speak in E o tongues. Espírito Santo é para muito mais do que apenas fazer você falar em línguas. He brings virtue and power into your life. Ele traz virtude e poder para a sua vida. Power for what? Poder para quê? Power to interpret Jesus. Poder para interpretar Jesus. Power to represent the Father. Poder para representar o Pai. Power to continue doing what Jesus began to do and teach. Poder para continuar fazendo aquilo que Jesus começou a ensinar e a fazer. What makes our witness believable? O que é que faz o nosso testemunho válido? The fact that Jesus is alive from the dead and has come and taken up his abode in us and lives in us. O fato que Jesus está vivo e ressuscitou dentre os mortos e fez a sua habitação no meio de nós. If he's dead, Se ele está morto, he has no power. ele não tem poder. If he's alive, Mas se ele está vivo, he'll do the same things today as he did before they killed him. ele fará as mesmas coisas hoje, assim como ele fez antes de ser morto. The first time I ever preached to a Muslim audience, A primeira vez que eu preguei para uma audiência de muçulmanos, that's what I preached. foi isto que eu preguei. I talked to them about the living Jesus, Eu falei para eles acerca de um Jesus vivo. and of course, they knew that. E é claro que eles sabiam disso. They knew that he lived. Eles sabiam que Jesus havia ressuscitado. They knew that he was a healer, E eles sabiam que Jesus curava. a prophet. Um profeta. But and because of Roman history, E por causa da história romana, they knew that he was crucified. eles sabiam que Jesus foi crucificado. But the Bible goes further than that. Mas a Bíblia vai muito além disso. It says he's come back from the dead. E diz que ele ressuscitou dentre os mortos. That made the Christian witness credible. E é isto que dá credibilidade ao testemunho cristão. The Jesus that they followed in Judea O Jesus que eles haviam seguido na Judéia and that was crucified e que foi crucificado and put in a sepulcher,
e foi colocado em um sepulcro. 3 days later, something happened. 3 dias depois, alguma coisa aconteceu. He came back from the dead Ele retornou dentre os mortos and appeared to the people. e apareceu para as pessoas. Our focus today is on that part of the opening sentence in the book of Acts. E o nosso foco de hoje é nesta parte, na sentença que abre o livro de Atos. We're looking afresh at Acts 1, verse 3. Nós estamos analisando de uma maneira fresca em Atos 1, versículo 3. He showed himself alive by many infallible proofs. Ele se mostrou vivo para muitas provas infalíveis. We stressed that in the last lesson, E nós falamos sobre isso na nossa última aula. but today we're going a step farther Mas hoje vamos dar um passo adiante. and addressing the fundamental question, E vamos fazer uma pergunta fundamental. how does Jesus function in your community today? Como que Jesus opera na nossa comunidade hoje? And we're focusing on the rest of that verse 3, E nós vamos focar no restante do versículo 3. where it says Jesus appeared to his followers during 40 days after his resurrection, Que diz que Jesus apareceu para os seus seguidores durante 40 dias após a sua ressurreição, speaking to them of things concerning the kingdom of God. falando com eles coisas acerca do reino de Deus. Now let's back up a little bit E vamos voltar um pouquinho to that last lesson again. para a nossa última aula. What makes us credible Aquilo que nos dá credibilidade is the fact that Jesus is alive é o fato de que Jesus está vivo and lives in us. e vive em nós. Now back to what I said about my first time to preach to Muslims. E voltando para aquilo que eu disse quando eu preguei a primeira vez para os muçulmanos, The people o listened. povo escutou. I held up my New Testament Eu segurei o meu Novo Testamento and I told them, I said, this book that I carry in my hand, e eu disse para eles que este livro que eu carrego em minhas mãos, this tells me that Jesus is the Son of God, este livro me diz que Jesus é o Filho de Deus, that he's the one who shed his blood for the remission of the sins of the world. e diz que ele é aquele que derramou seu sangue pela remissão dos pecados do mundo. Then this book says Então este livro diz that God raised him from the dead the third day. que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos ao terceiro dia. I've come to Java, I told them, E eu falei para eles que eu já tinha ido para Java to tell you what this book says para dizer a eles o que está escrito naquele livro. and to do my best to convince you that Jesus is the Christ, the Son of the living God, the only Savior. E que eu iria fazer o meu melhor para convencê-los de que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo e era o único Salvador. You may believe it or you may not believe it. Talvez você acredite ou não acredite. I believe it. Eu creio nisso. I'm a gospel preacher. Eu sou um pregador do Evangelho. I came to Java E eu vim para Java to convince you about Jesus. para convencer vocês sobre Jesus. Because if he's the only Savior, Porque se ele é o único Salvador, then you need to receive him. então vocês precisam recebê-lo. If only his blood can cleanse us from our sins, Se apenas o sangue dele é que pode nos limpar do pecado, then you need to know about it. então você precisa saber disso. And that's the way I preached. E foi assim que eu preguei. Then I said, this says God raised him from the dead. Então eu disse que a Bíblia fala que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. And because God raised him from the dead, E porque Deus o ressuscitou, the Bible says he's the same yesterday, today, and forever. a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Therefore, my conclusion is, Portanto, a minha conclusão é, if he's alive, se ele está vivo, let him do the same things that he did before they killed him. deixa que ele faça as mesmas coisas que ele fez antes de ser morto. If he's dead, he can't. Mas se ele está morto, ele não pode. If he's alive, he can and he will. Mas se ele está vivo, ele pode e vai fazer. I finished my message. Eu encerrei a minha mensagem. I would ordinarily be expected to invite them to believe on Jesus. E normalmente eu estaria esperando convidá-los para aceitar a Jesus. I said, now, before I ask you to decide about this Jesus, E eu disse, antes de eu perguntar se você quer aceitar Jesus,
I want you to be convinced that this book is true. Eu quero que você se convença de que este livro é verdadeiro. So let me pray a prayer to God Então deixa eu fazer uma oração a Deus, according to this book. de acordo com este livro. If Jesus is alive, he will answer my prayer. E se Jesus está vivo, ele vai responder a minha oração. Because he sent us as his believers to tell people all over the world about him. Porque ele nos enviou para pregar o evangelho para todas as pessoas ao redor do mundo. And he promised that if we would ask anything in his name, he would do it. E ele nos prometeu que se eu pedir qualquer coisa ao nome dele, ele vai fazer. It was quiet. E houve um silêncio no lugar. I said, let me pray. E eu disse, deixa que eu vou orar. And then if God doesn't answer my prayer, E se Deus não responder a minha oração, excuse me, I don't want you to misjudge me. com licença, eu não quero que você me leve a mal. I wasn't tempting God. Mas eu não estava tentando Deus. I was witnessing of Christ. Eu estava testemunhando de Cristo. Some people have condemned me for this. Algumas pessoas já me condenaram por isso. Every crusade I ever conduct, I do the same thing on the first night. Toda cruzada que eu realizo, eu faço a mesma coisa na primeira noite. And it has offended some people. E isto já ofendeu algumas pessoas. But I'm a believer that Jesus is alive. Mas eu creio que Jesus está vivo. I'm a believer that he wants to answer prayer. E eu também creio que ele sempre quer responder às nossas orações. We don't have a dead religion. Nós não temos uma religião morta. We have a living Christ. Nós temos um Cristo vivo. Hallelujah. Aleluia. So I asked, is there anyone here that's deaf? E eu perguntei, tem alguém aqui que está surdo? In one ear, De um ouvido, but you can hear out of the mas other você one. pode ouvir com o outro ouvido. Let me pray for you. Deixa eu orar por você. That just came to me to do it that night in Java. E naquela noite em Java eu tive a ideia de fazer isso, orar por o surdo. Well, here came a bunch of people. Bem, veio um grupo de pessoas. And my wife lined them E up. a minha esposa fez uma fila dessas pessoas. First one was a Muslim Haji, E o primeiro da fila era um muçulmano Raji. a man about 60 years old. Um homem de 60 anos de idade. What would you do? O que você faria? You know, I love the people. Você sabe que eu amo as pessoas. I wanted to help them. Eu quero ajudar as pessoas. And I watched him. E eu observei este homem. He was shaking. Ele estava tremendo. I wasn't. Eu não estava. I felt good. Eu me sentia bem. Yeah, yeah. He's scared. I'm Ele not. estava com medo, mas eu não. I wanted to bring him out to get him to confess something about Eu Jesus. queria que ele se libertasse a ponto de confessar algo sobre Jesus. He was so scared and nervous, I don't think he knew what I was E ele saying. estava tão assustado e nervoso que eu acho que ele não entendeu o que eu estava dizendo. I was very sober. Era um momento sério. I was interpreting God, Eu estava representando Deus, representing Jesus. representando Jesus. I said, do you believe that Jesus is the Son of the living E eu God? disse, você acredita que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo? He bounced his head nervous. Ele balançou a cabeça. Do you believe God raised him from the dead according to the scriptures? Você acredita que Deus ressuscitou Jesus de acordo com as Escrituras? He bounced his head, yeah. And he was shaking. Ele balançou a cabeça e disse sim, e ele estava tremendo. Hallelujah. Aleluia. Witnessing of Jesus Christ. Testemunhando de Jesus Cristo. Not acting like a smart aleck. Não tentando dar uma de esperto. No, 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 no. Não, não, não. This was a sacred hour, moment. Mas isto foi um momento sagrado. I didn't ask anybody to bow their head. Eu não pedi a ninguém para curvar a cabeça. I didn't ask anybody to close their eyes. Eu não pedi a ninguém para fechar os olhos. I just felt it was very important that they check up on everything. Porque eu achei que era muito importante que eles observassem tudo. I just stood there at a distance from him. E eu fiquei lá a uma certa distância daquele homem. I said, sir, E eu disse, Senhor, the Holy Ghost was in me. o Espírito Santo está em mim. In order that people may know that this is God's word, Para que as pessoas saibam que isto é a palavra de Deus and that Jesus Christ is the Son of God,
e que Jesus Cristo é o Filho de Deus, and that God has raised him from the dead according to the Scriptures. e que Deus ressuscitou ele dentre os mortos, de acordo com as Escrituras, I command your ear to open. eu ordeno aos seus ouvidos que seja aberto. It was quiet. E houve um silêncio. I had told the people, E eu havia dito às pessoas if God don't answer my que se prayer, Deus não respondesse minha oração, then you can chase me out of town. então eles podiam me expulsar daquela cidade. And all the preachers with me. E todos os pregadores que estavam comigo. That'll get the preachers with you. Isso vai fazer os pregadores ficar do seu lado. When I stood there and said that to that man, E quando eu fiquei ali e eu falei isso para aquele homem, that's all I said. foi tudo que eu disse. Looking him right in the eyes. Olhando para ele, olho nos olhos. I said, now stop up your good ear. E eu falei para ele, agora tape o seu ouvido bom. Went around behind him. E eu corri para de trás dele. I whispered. E eu sussurrei. He repeated it. E ele repetiu. I backed up. Eu me afastei um pouco. I whispered. E sussurrei. It was perfect. E foi perfeito. Perfect. Perfeito. Perfect. Perfeito. That made me credible. Aquilo me deu crédito. What gives our Christian witness credibility? O que é que vai dar credibilidade ao nosso testemunho cristão? The fact that Jesus is risen from the dead. É o fato que Jesus ressuscitou dentre os mortos. And he is alive in us. E ele está vivo em nós. You believe that? Você acredita nisso? Now, I want to take, during that meeting, Durante aquele culto, one night as I was preaching, uma noite eu estava pregando. a different Muslim Haji came bustling through the crowd. Veio um outro muçulmano Haji e fazia alvoroço no meio da multidão. My wife Daisy was seated there, E a minha esposa Daisy estava sentada ali. always alert, Ela estava sempre alerta, watching. prestando atenção. She spotted him. E ela marcou ele. She knew in her spirit what he was up E to. ela sabia no espírito quais as intenções dele. She slipped over to the steps E ela deu um passo na escada, while I was preaching enquanto eu estava pregando, to intercept him. para interceptá-lo. And she said, "Sir, what do you want?" E ela disse, Senhor, o que é que você quer? He was furious. Ele estava furioso. I just kept on preaching, ignored the fuss. Eu continuei pregando e não dei importância. The devil will pull any trick he can to get the attention off of the E o gospel. diabo vai fazer de tudo para tirar a atenção das pessoas de ouvir o evangelho. She said, "What's your E problem?" ela perguntou qual é o seu problema. He said, "That man's got to be stopped. Ela disse, aquele homem tem que parar. I've got to go up there and tell the people the truth. Eu tenho que subir lá e dizer a verdade ao povo. He's a foreigner. Ele é um estrangeiro. He has no right to talk this Jesus over here." Ele não tem o direito de falar desse Jesus aqui. He was angry. Aquele homem estava irado. She tried to calm him and couldn't. Ela tentou acalmá-lo, mas ela não conseguiu. Finally, she said, Finalmente ela disse, "Listen to me. escute a mim. I'll stop my Eu husband, vou parar o meu esposo and he'll be glad to let you speak. e ele vai ficar satisfeito em ouvir você falar. You and me will go up there E together, você e eu vamos subir na plataforma and we will call for somebody blind from the audience. e nós vamos chamar alguém cego na audiência. And you pray for them in the name of Muhammad. E você vai orar por essa pessoa em nome de Maomé. And if they receive their sight, Se essa pessoa receber vista, then all the Christians will know that there's something real living about Muhammad. então todos os cristãos vão saber que existe algo vivo sobre Maomé. But if nothing happens, Mas se nada acontecer, I'll pray for him. eu vou orar por eles. I won't ask my husband to. Eu não vou pedir ao meu esposo para fazer. I'm a Christian. Eu sou uma cristã. I'm a believer. E eu acredito. I will pray for the blind person. Eu vou orar pela pessoa cega. And if they receive their E sight, se essa pessoa receber a cura, you and your people will know that Jesus Christ is risen from the dead according to the você e seu Scriptures. povo devem saber que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos de acordo com as Escrituras. Turned in a rage and left. Ele se virou e saiu correndo. She was credible. Ela recebeu crédito. He was not credible. Ele não tinha crédito. What makes the Christian witness credible? O que é que dá credibilidade ao nosso testemunho de Cristo? Miracles. Milagres. The supernatural. O sobrenatural. Wrought by the power that brought Jesus back from the dead. Que é realizado pelo poder do sobrenatural que trouxe Jesus Cristo dentre os mortos. Now, I want you to draw a picture here. Agora eu quero que você entenda um cenário aqui.
Because we're close to we're counting down to the end now. Porque agora já estamos encerrando os nossos estudos. I want you to understand this. E eu quero que você entenda isso. We started out talking about Jesus, our standard. Nós começamos falando que Jesus Cristo é o nosso padrão. Lesson number 1. Foi a aula número 1. Lesson number 2. Aula número 2. As we ponder him, signals come from him that we call inspiration. E quando a gente olha para Jesus, sinais vêm dele, e nós chamamos isso de inspiração. We based that on his life and ministry until the day he was taken up. E a gente baseia a sua vida e ministério até o dia em que ele subiu aos céus. And then it said he gave commandment. Depois disse que ele deu ordens e mandamentos. Commandment requires response. E mandamentos exigem uma resposta. To obey or not obey. Para obedecer ou não obedecer. So that brought us to the third level. Então isso nos traz para o terceiro nível. As we beheld him, quando a gente olha para ele, and he inspired us, e ele nos inspira, we said yes. E a gente diz sim. Hallelujah. Aleluia. We see what our life is all about. E a gente vê o que é a nossa vida. We can do what you did. Nós podemos fazer aquilo que ele fez. We can teach like you taught. E nós podemos ensinar como ele ensinou. Yes, Lord. Sim, Senhor. That brought us to the next level. E isto nos trouxe para o próximo nível. Wait a minute. We can't just sit in church or in our prayer meetings and look at Jesus and be inspired and say yes. A gente não pode sentar na igreja durante um culto de oração e somente ver Jesus e dizer sim para ele. If we're real, se nós somos reais, if we believe this, e se a gente acredita nisso, we gotta do something about nós it. temos que fazer alguma coisa. So the fourth lesson was action. Então a quarta lição eu falei de ação. Take this Jesus to the streets. Leve este Jesus para as ruas. Go in his power. Vá no poder dele. Wonderful. Maravilhoso. Wonderful. Maravilhoso. After I learned all about the miracle power of God, depois que eu aprendi sobre todo o milagre e o poder de Deus, then I knew I had to do something about então eu aprendi que eu precisava fazer alguma coisa. And I'll tell you tonight what I did. Eu vou te contar hoje à noite o que foi que eu fiz. But we set out to the world. E nós nos preparamos para ir para o mundo. And today, after 55 years, e hoje, depois de 55 anos, in 80 nations of the world, em 80 nações do mundo, always preaching to multitudes, sempre pregando para multidões, we have proven Jesus is the same yesterday, today, forever. Nós já tiramos a prova de que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Before any people, diante de qualquer pessoa, any culture, qualquer cultura, any nation, qualquer nação, people of any religion, pessoas de qualquer religião. Oh, hallelujah. I've proclaimed this Jesus with witch doctors around me. Eu já preguei Jesus até mesmo tendo feiticeiros ao meu redor. Never has God failed. E Deus nunca falhou. This gospel is the power of God to salvation. E este evangelho é o poder de Deus para a salvação. To everyone that believes. Para todo aquele que crê. So, lesson number 4, action. Então a aula número 4 eu falei de ação. Hallelujah. Aleluia. And we go out to give the gospel. E a gente precisa partir para pregar o evangelho. We've got our theory worked out. E a nossa teoria já foi trabalhada. We've got our outlines, nice sermons, our repertoire all ready. E nós já temos muitos repertórios e sermões prontos. We love to witness. Mas nós amamos testemunhar. We're great talkers. Nós gostamos de falar. But we don't change anybody. Mas a gente não consegue mudar ninguém. Something's missing. Está faltando alguma coisa. We've got to be credible. Nós precisamos de credibilidade. That takes miracles. E isto precisa de milagres. I cannot understand to this day. Eu não consigo entender até hoje. How churches who do not believe in miracles expect to convince non-Christians of Jesus. Como que existem igrejas que não acreditam em milagres e podem esperar convencer as pessoas sobre Jesus? I pioneered. Did you know I'm the one that pioneered mass miracle evangelism? Eu fui o pioneiro, não sei se você sabia, que iniciou as cruzadas de milagres em massa.
I've wondered many times. E eu já me perguntei várias vezes. Amy McPherson went to China as a missionary. Amy McPherson foi para a China como missionária. So she knew about all the peoples of the world. E ela sabia de todas as pessoas do mundo. How could she have had all this great power in this great ministry of hers and not given it to the world? Como que ela poderia ter aquele grande ministério e poder dentro dela e não entregar aquilo para o mundo? I don't say that to condemn Amy McPherson. Eu não digo isso para condenar Amy McPherson. It's a sincere question. É uma pergunta sincera. How could she not go to Latin America and back to China? Como que ela não podia deixar de ir para a América Latina e para a China? Why me? Por que eu? Why should I be the one to do it? Por que eu deveria fazer aquilo? John Alexander Dowie, John Alexander Daly, a man from Australia. homem da Austrália. He came to our country, the United States, my country. Ele veio para os Estados Unidos, o meu país. The first year, and he came as a preacher of divine healing and power. Ele veio como pregador de cura divina e poder. Did you know during the first year that he preached in America, Você sabia que no primeiro ano que ele começou a pregar na América, he was arrested over 100 times? ele foi preso mais de 100 vezes? Why? Por quê? Practicing medicine without a license. Por praticar a medicina sem ter uma licença. Healing sick people without authority. Curando as pessoas doentes sem autoridade. Preachers in America don't realize that John Alexander Dowie paid the price for us to have liberty to preach the gospel of healing in this country. Pregadores da América não entendem que John Alexander Daly, ele pagou o preço para que nós pudéssemos ter a liberdade para pregar o evangelho de cura nesse país. If you go to Sweden Se você for para a Suécia, or Germany, para a Alemanha, many of the officials will dog your tracks and try to find out if you're not illegal, you're out trying to help people without a license. esses oficiais desses países vão tentar te prender e dizer que é ilegal porque você está curando as pessoas sem uma licença. They're still way back there. Eles continuam lá atrás. But in my country, Mas em meu país, an Australian made it possible for us to preach freely the gospel and heal the sick everywhere. um australiano tornou possível que nós pudéssemos pregar o evangelho de cura em qualquer lugar. I'm glad he did that. E eu estou feliz porque ele fez isso. One of the greatest miracle men, prophetic ministries that our nation's ever had. Um dos maiores homens de milagres e ministério profético que a nossa nação já teve. He came from Australia Ele veio da Austrália. by boat. Veio de barco. He had to come, he had to know about Singapore Ele tinha que conhecer Singapura and probably Calcutta, India, because those boats had to stop at the ports to get new fuel. e provavelmente Calcutá na Índia, porque aqueles barcos que ele vinha tinham que parar para colocar combustível. And probably Sri Lanka, formerly Ceylon, E provavelmente Sri Lanka, and Egypt Egito at the Suez Canal, e o canal de Suez. and then to E America. depois ele chegou na América. How could he not take that miracle ministry back to those people? Como que ele não podia levar esse ministério de volta para aquelas pessoas? Why me? Porque eu. What caused me to do O que é that? que me causou para fazer isso? They knew about the same world. Eles conheciam a necessidade do mundo. I don't say that to accuse them. Não digo isso para acusá-los. I say that Eu sincerely. digo isso porque estou sendo sincero. Oh, we could say maybe it wasn't the time yet. Ah, porque a gente diz talvez não era o tempo. Well, I think with God it's always the time. Mas eu acho que para Deus o tempo é qualquer hora. But that's just a serious question to me. Mas isto é uma pergunta séria para mim. John Lake went to South Africa. John Lake foi para a África do Sul. That was E great. isto foi ótimo. And some of the greatest miracles in these centuries. E ele foi um dos grandes ministérios de milagre neste século. Almost nothing has equaled John Lake's ministry. Quase nada se igualou ao ministério de John Lake. But he didn't go to South Africa to stand out on a field of people and challenge them. Mas ele não foi para a África do Sul e pregou para multidões ao campo aberto.
No, he preached in churches Ele pregou nas igrejas, or ou auditoriums nos auditórios, or compounds ou complexos. and built an organization. E ele edificou uma organização. I am the first Eu sou o who primeiro went to the open que air foi para os campos abertos, in non-Christian lands, em terras de não cristãos, publicized, asking the people to come publicamente pedindo às pessoas para vir and see if there's a God, e ver se havia um Deus, see if Jesus is e alive. ver se Jesus estava vivo. I don't know where I got that idea. Eu não sei de onde que eu tirei essa ideia. I think it came from the Bible. Eu acho que veio da Bíblia. I think it came from St. Eu Paul. acho que veio do apóstolo Paulo. Paul was a missionary. Paulo foi um missionário. Paul groaned and agonized to reach the Gentiles. Paulo agonizava para alcançar o povo gentil. To me, that's what ministry E para is. mim, o ministério é isso. Sharing the good news with people who don't know about it. É compartilhar o evangelho com as pessoas que não conhecem. I thank God for everybody that's ministering to those who already know. Eu agradeço a Deus por aqueles que pregam para as pessoas que já conhecem Jesus. But I just wanted to impress that on you. Mas eu quero colocar esta impressão em você. Jesus has called us to a world. Que Deus e Jesus nos chamou para o mundo. That's where we must go. E é para o mundo que precisamos ir. I may tell you tonight in the closing session of this seminar. E eu posso te dizer hoje à noite, para encerrar este seminário, I may tell you a little bit about the agony that I went through trying to break myself from traditional ways of e ministry. eu posso te contar um pouco da minha agonia que eu passei tentando romper a minha tradição de ministério. And how I learned to think big. E como que eu aprendi a pensar grande. God had to raise up somebody that believed that he could do it for everybody. Deus teve que levantar alguém que acreditava que poderia fazer por qualquer pessoa. Moses believed it was for everybody. Moisés acreditou que aquilo era para todo mundo. When he brought the children of Israel out of Egypt, Quando ele tirou o povo de Israel do Egito, 40 years in slavery, 40 anos em escravidão, sick and diseased, broken and sad. doenças, enfermidades e o povo triste e quebrantado. But God revealed himself through Moses. Mas Deus se revelou através de Moisés. I am Jehovah, your physician. Eu sou Jeová, o seu médico. And he brought them forth. E ele tirou o povo de lá. Hallelujah. Hallelujah. And there was not one feeble person among their tribes. E não havia nenhum fraco no meio da tribo deles. Moses was a leader that preached that healing was for everybody. Moisés foi um líder que pregou que cura era para todo mundo. They got tired of it and they griped about him. E eles se cansaram sobre isso e acabaram ficando gripados. And many of them died. Poisonous serpents come among them. Muitos deles morreram e serpentes venenosas estavam no meio deles. God showed Moses to lift up a brazen serpent. E Deus mostrou a Moisés que levantasse uma serpente de bronze. And everybody that looked lived. E todo mundo que olhasse para aquela serpente iria viver. But you couldn't look for someone else. Mas você não poderia olhar por outra pessoa. Everybody did their own looking. Cada um tinha que olhar por si. And everyone that looked was healed. E todo mundo que olhou foi curado. Hallelujah. Hallelujah. When he brought them out of Egypt, E quando eles saíram do Egito, about 3 million, 2.5 million people. cerca de 3 ou 2 milhões e meio de pessoas. Did you ever think how long it would have taken him to pray for all of them individually? Você sabe quanto tempo iria levar para Moisés orar por cada pessoa individualmente? Most of them would have died before their turn came. A maioria deles iria morrer antes de chegar a sua vez. He had to think big. Moisés teve que pensar grande. I'll tell you in the next session how I learned to think big. Eu vou te contar na próxima aula como que eu aprendi a pensar grande. Someone figured out that it would have taken him over 17 years. E alguém descobriu que isso iria levar 17 anos. Giving 3 minutes to a Se ele person. orasse por cada pessoa por 3 minutos, Never resting. sem nunca descansar, 24 hours a day. 24 horas por dia, They'd have been dead. ele estaria morto.
He had to think big. Ele tinha que pensar grande. I learned to do that. E eu aprendi a fazer isso. God had to raise up somebody that could go out on a field Deus teve que levantar alguém que poderia pregar nos campos and see that God was big enough to heal all who were sick. e ver que Deus era grande o bastante para curar todos os que estavam doentes. Now preachers do that all over the E world. agora pregadores fazem isso no mundo todo. But when I did it, Mas quando eu fiz, I was accused eu fui acusado of tempting God. de tentar a Deus. And some of the good organizations E algumas das boas organizações would not let their missionaries cooperate with us não deixavam os missionários cooperar conosco, because they said Osborne is tempting God. porque eles diziam que Osborne está tentando Deus. And we don't want to be a part of it. E nós não queremos fazer parte disso. So Dowie blazed the way for us to minister in America. Então dá-lhe ele que abriu o caminho para a gente pregar na América. And I blazed the way for you to minister to the masses overseas. E eu abri o caminho para vocês pregarem para as massas ao redor do mundo. You didn't know that, did Você you? não sabia disso, sabia? Now listen. Agora escute. When we get that enthusiasm Quando a gente recebe este entusiasmo and we go into action, e a gente começa a agir, then we say, wait a minute, I've got to be credible. então a gente diz, espera um minuto, eu tenho que receber crédito. And we discover that if our witness is not accompanied by signs and miracles and wonders, we're not E nós credible. descobrimos que se a nossa pregação não for acompanhada de sinais e milagres e maravilhas, nós não temos But crédito. now in this 6th session, Mas agora estamos na 6ª aula. let me bring you to another level. Deixa eu te levar para outro nível. How does Jesus function today? Como que Jesus trabalha hoje? Our subject today is our legality in God. E o nosso assunto de hoje é a nossa legalidade em Deus. We got to be credible Precisamos ter credibilidade for unbelievers to put stock in what we say. para que os descrentes possam acreditar no que dizemos. But we also are going to have to be legal. Mas nós também temos que ser legais. Now here's why I say that. E é por isso que eu digo isso. You will find when you step out into the ministry, into the Jesus ministry of healing people. Você vai descobrir quando você começar o ministério de cura com as pessoas. First, you're going to find there's all kinds of devils. Primeiro você vai descobrir que tem todo tipo de demônio. Big ones and little ones, Os grandes e os pequenos. pretty ones and ugly ones, Os bonitos e os feios. hairy ones and slick ones, Os cabeludos e os carecas. fat ones and skinny ones, Os gordos e os magros. haughty ones and timid ones. Os santos e os tímidos. And you're going to make it fine. E você vai se dar bem With this revelation, com esta revelação. you're going to be so hot to trot. What are you going to do with that? Você vai estar pronto para correr. Yeah, that's good. You're going to be so ready E você vai estar tão pronto that you're going to go out que burning. você vai sair por aí queimando. Oh, Oh, hallelujah. aleluia. And you're going to pray for E você vai people. orar pelas pessoas And they're going to get e as healed. pessoas serão curadas. And you're going to be sure you've received the gift of E healing. você vai ter certeza que recebeu o dom da cura. Maybe the gift of the working of miracles. Talvez o dom de operação de milagres. Oh, your star is going to rise. E a sua estrela vai se levantar. But then what's going to happen? Mas aí o que é que vai acontecer? You're going to bump into one of them stubborn devils. Você vai se dar de cara com um daqueles demônios teimosos. You're going to bump in, yeah, that's good. You're going to bump in to one of those that don't jump when you say E frog. você vai ter que encarar demônios que não vão fazer nada quando você der uma ordem para ele. I had to listen to that. You understand? Você me entendeu? And then what you going to E o do? que é que você vai fazer numa situação assim? That's when you'd better know that you're legal. É nessa hora que você tem que saber que o seu ministério é legal. Believe you me, I know what I'm talking about. Acredite em mim, eu sei do que eu estou falando. It's easy to talk about the casting out devils, É fácil falar de expulsar demônios, healing the sick. curar os enfermos. Wonderful. Maravilhoso. But you're going to meet the kind of devils Mas você vai ter que se encontrar com este tipo de demônios. that are going to stand up in your face and say, wait, Que vai olhar para você e vai dizer, espere, you can't cast us out. você não pode nos expulsar. Then what are you going to do? O que é que você vai fazer? Now, Agora, Jesus appeared to his followers during 40 days Jesus apareceu aos seus seguidores durante 40 dias
after his resurrection, depois da sua ressurreição, speaking to them of the things concerning the kingdom of God. falando com eles acerca das coisas do reino de Deus. Question. Pergunta: Why did he come back and visit with his followers 40 days? por que ele voltou para se encontrar com seus seguidores por 40 dias? We don't have a record of what he taught them. Nós não temos registro de o que foi que Jesus ensinou a Wouldn't eles. you love to know? Mas você gostaria de saber? But we have the clue. Mas a gente pode ter uma ideia. The things concerning the kingdom of God. As coisas concernentes ao reino de Deus. What is the kingdom of God? O que é o reino de Deus? It is Jesus Christ resurrected, É Jesus Cristo ressurreto, coming back, voltando, living in us, habitando em nós, reigning through us, reinando através de nós, ruling through us, governando através de nós, in charge through us, no cargo através de nós, with all power and all authority, com todo o poder e toda a autoridade, because he's returned from the dead. porque ele retornou dentre os mortos. He has paid the ransom for our redemption. E ele pagou o preço pela nossa redenção. He has delivered us E ele nos libertou out of the power of darkness. do poder das trevas. He has translated us E ele nos transportou into the kingdom of his dear son. para o reino do seu maravilhoso Filho. He has done it. E ele fez isso. Paid the price Pagou o preço and sat down. e sentou. But before he sat down, Mas antes de sentar, 40 days, 40 dias, he came back appearing to them, ele voltou e preparou os seus seguidores, talking about the kingdom of God. falando com eles acerca do reino. The most difficult thing in the world to get through to people A coisa mais difícil no mundo para colocar nas pessoas is the fact that Christ is alive in us. é o fato de que Jesus Cristo está vivo em nós. That's what he was talking about. E foi isso que Jesus estava falando. He was explaining to them, Ele estava explicando para eles, teaching them, ensinando a eles, talking to them. conversando com eles. I've paid for you. Eu paguei por vocês. You're redeemed. Vocês foram redimidos. I'm risen. Eu sou ressurreto. Touch me and see. Toque em mim e veja. I'm alive. Estou vivo. Now you can receive what I have received. Agora você pode receber o que eu recebi. You'll be going back to the upper room. Vocês vão voltar para aquele cenáculo. Wait for that power to come on you. E espere até que o poder venha sobre vós. Don't depart until that power comes on you. Não saia de Jerusalém até o poder vir sobre vós. And when that comes, E quando ele vir, I'm going to be in you. eu vou estar em você. Because your sin question is settled. Porque o seu problema de pecado foi resolvido. Now those Jews could understand E that. agora os judeus não podiam entender aquilo. The Lamb of God has been slain O Cordeiro de Deus que foi imolado to take away the sins of the world. para levar os pecados do mundo. I have come to you Eu vim para vocês to pay for you. para pagar por você. I've died in your name. Eu morri no seu lugar. Hey, that's old stuff to us. Isto é coisa velha para nós. We can say it backwards and A gente forwards. pode dizer isso de trás para frente, de frente para trás. They never heard it before. Eles nunca ouviram isso antes. 40 days he talked to them. Durante 40 dias Jesus ensinou a eles. You're redeemed. Vocês estão redimidos. You're changed. Vocês estão mudados. The price has been paid. O preço foi pago. I'm risen from the Eu dead. ressuscitei dentre os mortos. I'm going to the Father. E eu vou para o Pai. And the Holy Ghost is coming upon you. E o Espírito Santo vai vir sobre vocês. John the Baptist baptized you. That's E nothing. João Batista batizou vocês, mas isso não é nada. You're going to have a new Vocês baptism vão receber um novo batismo. of the same power and authority that's ruled in my life that you've witnessed. Do mesmo poder e autoridade que veio sobre a minha vida e que vocês são testemunha. And then will come to pass what I've been telling you. Então vai acontecer aquilo que eu tenho dito a vocês. You believe in me, you can do what I do. Acreditem em mim, vocês farão o que eu faço. You remember my prayer? Você lembra da minha oração? I prayed for Eu you orei por vocês, as the Father sent me. assim como o Pai me enviou.
I'm sending you. Eu estou enviando vocês. I've given you his Eu estou word. dando a vocês a palavra do meu Pai. I've given you my Eu estou te dando o name. meu nome. I've given you my Eu estou nature. te dando a minha natureza. I've imputed to you my E eu já righteousness. coloquei em você a minha justiça. I have conferred all of my authority on E eu já you. coloquei toda a minha autoridade sobre vocês. I have paid for E eu you. já paguei por vocês. I have redeemed Eu you. já redimi vocês. You are in me. Você está em mim. I am in E you. eu estou em você. The Father is in me. O Pai está em mim. The Father is in E you. o Pai está em vocês. Me and the Father are coming into you. Eu e o Pai vamos estar em você. You now become my interpreter. E agora você vai ser o meu tradutor. I only came to show you how to do it. Eu só vim te ensinar como fazer. You don't expect me to do it all the rest of eternity. Você não espera que eu faça isso por toda a eternidade. No, I only came to show you how. Eu vim aqui só te mostrar como fazer. You're legal. Você é legal. You're paid for. Você já foi pago. The blood of the Lamb of God is slain for you. O sangue do Cordeiro de Deus foi imolado por você. All of the power of hell has been conquered E todo o poder do inferno foi conquistado. and exposed for eternity. E foi exposto por toda a eternidade. We've conquered them. Nós conquistamos os demônios. Now I confer upon E you my agora eu quero name. conferir você sobre meu nome. You are part of the Father's kingdom. Você é parte da família do reino. You are redeemed. Você é redimido. And you are conquerors. E você é conquistador. And now you are to go in my grace E agora você precisa sair na minha graça and in my love. e no meu amor. Because remember, Porque se lembre, my part's finished. a minha parte está terminada. I'm going to heaven. Eu vou para o céu I'm going to sit down e eu vou me sentar at the right hand of the Father. à destra do Pai. The Father never sent me to do it all. E o Pai nunca me enviou para fazer isso. The Father sent me to show you Mas o how. Pai só me enviou para te mostrar como fazer. Now you can do it. Agora é você que tem que The fazer. world is yours. O mundo é seu. Go to all the world. Vá por todo o mundo. Don't ask me where I want you to go. Não me pergunte onde você quer que eu vá. All the world. Todo o mundo. Every creature. Cada criatura. And lo, I am with you. E estarei convosco. Always. Sempre. Even to the end of the world. Até os confins da terra. You can't go anywhere but what I'll be there. Em qualquer lugar que você for, eu estarei lá. In my power. Em meu poder. That's the kingdom of God in you. Isto é o reino de Deus em você. The king is reigning in you. O rei está reinando em você. Are you hearing me? Vocês estão me ouvindo? Jesus spends 40 days Jesus gastou 40 dias trying to get them to understand. fazendo aquele povo entender The price is o paid. preço que ele pagou Redemption is a fact. e que a redenção é um fato Salvation is e que a yours. salvação é sua You are a new species. e que você é uma nova espécie. You are born from above. Você é nascido de cima Don't run off without this power. e não saia sem esse poder. It's coming. Está vindo I'll go sit down. e eu vou sentar The Father will send it e o Pai vai enviar because my job's done. porque o meu trabalho foi feito. You'll be surprised how many places the Bible says he sat down. E você vai se surpreender em quantos lugares na Bíblia diz que ele sentou. That's not put in there for nothing. Ele não foi colocado lá para nada. It means what he Isso says. significa o que ele disse. He has committed everything to us. E ele comprometeu tudo em nossas mãos. Now we are the Agora nós que messengers. somos os mensageiros. And we're to go to all the world, E nós precisamos partir por todo mundo. anywhere, Em qualquer lugar. anytime, Qualquer hora. any Em nation, qualquer nação. any language, Qualquer língua. any people, Qualquer povo. any tribe. Qualquer tribo. Hallelujah. Aleluia. The same gospel is for O everybody. mesmo evangelho é para todos. Hallelujah. Aleluia. God is speaking to you right now. Deus está falando com você agora. I haven't been able to preach all I want to preach to you. Eu já preguei tudo que eu quis pregar para você aqui. I've got dozens of scriptures I wanted to read to you. Eu já peguei dezenas de escrituras que eu quis ler para você.
But you're smart. Mas você é esperto. Get your Bible. Pegue a sua Bíblia. Let it be a E deixe challenge que a to sua you. Bíblia seja um desafio para você. Find out in the New Testament if I've told you the truth. Descubra no Novo Testamento se eu não te contei a verdade. Read your New Testament with these things in mind. Leia o Novo Testamento com estas coisas que eu te ensinei em mente. And you'll see that T.L. Osborne hasn't told the half of it. E você vai descobrir que T.L. Osborne não te contou nem mesmo a metade disso. Hallelujah. Aleluia! The world is ours. O mundo é nosso. He spoke to them concerning the kingdom of E ele God. falou com eles coisas acerca do reino de Deus. Our legality in God's plan. A nossa legalidade no plano de Deus. We are legal because we are redeemed. Nós somos legais porque fomos redimidos. We are legal because we are restored to God. Nós somos legais porque somos restaurados por Deus. We are legal because the devil is defeated. Nós somos legais porque o diabo foi derrotado. We are legal because the resurrected Christ lives in E nós us. somos legais porque o Cristo ressurreto vive em nós. And when the devil stands up to you, E quando o diabo se levantar contra você, tell him those fale things. para ele estas coisas. He will flee from E ele you vai fugir de vós. because he knows that you have found out the truth. Porque ele vai saber que você descobriu a verdade. And the truth has made you free. E que a verdade te fez livre. In the holy name of Jesus Christ, E no santo nome de Jesus Cristo, whom God raised up from the dead according to the scriptures, aquele que Deus ressuscitou dentre os mortos de acordo com a Escritura, may this life and power and love be imparted to you right now. e que esta vida e poder e amor possa estar sobre você agora. Say hallelujah, Diga aleluia, hallelujah. aleluia. Yes, Sim, yes, sim, amen. amém.